Se você está acertando cerca de 20 acertos em ciências da natureza, eu não recomendaria você pegar provas antigas do Enem para estudar, para utilizá-las como um simulado. Claro que a prova do Enem é uma excelente prova para a gente entender os padrões de questões, entender os graus de dificuldade que aparecem ali em cada assunto e até ganhar um certo condicionamento. Mas para você que está na casa dos 20 acertos, não seria tão interessante. Pensa aqui comigo. Imagina você acertando ali 20, 25 questões na prova do Enem. Sobraram para você 20 questões para você corrigir. E se você não tiver um horário minimamente organizado, você vai começar a acumular essas questões e vai gerar uma espiral de frustração e você vai ficar desmotivado para estudar isso. Agora, dando as recomendações de um mentor que acompanha alunos aí na preparação para a medicina, eu recomendaria que você utilizasse a maior parte do tempo da sua semana em assistir aulas teóricas e fazer muitas questões a respeito dos conteúdos que você está estudando. Porque é interessante que você ganhe repertório nas questões de cinemática, repertório nas questões de ecologia, nas questões de fundamentos da química. Então é super interessante que você até faça nesse momento questões um pouco mais tradicionais, questões que vão estar diretamente ligadas às aulas que você assistiu. Mas calma, o repertório que você precisa ter não precisa anular, em um momento da sua semana, realizar um simulado. Mas esse é o ponto justamente que a gente precisa ter cuidado. Cuidado com os simulados muito difíceis, porque esses simulados podem te desmotivar ao invés de perceber essa progressão que você está tendo de maneira um pouco mais lenta. Mas vamos lá. O objetivo desse vídeo é mostrar para você uma solução, uma saída adequada para o teu nível nesse momento, para o que você precisa fazer. E a minha recomendação como mentor, certo? É que você estude por essa prova aqui. Então, Daniel, eu vou separar boa parte da minha rotina para estudar aulas teóricas, aprofundar na teoria, ganhar uma base bacana, entender os padrões de questões de cada assuntozinho que o professor está passando para mim nas aulas teóricas e, em paralelo, em uma parte desse meu tempo, eu vou fazer essa prova aqui, exatamente. Essa prova, pessoal, que se você não conhece, ela se chama Enseja. Ela serve como certificação para a conclusão do ensino médio. Muitas pessoas que têm o objetivo não de entrar numa faculdade, mas apenas de concluir o ensino médio, optam por não fazer a prova do Enem. Eles optam por fazer essa prova aqui, que é uma prova mais objetiva, uma prova curta, que tem menos questões, e fazendo essa prova eles conseguem a certificação. Mas, Daniel, por que você está me recomendando fazer essa prova? O argumento é simples, tá? As questões que são produzidas para o Enem são fabricadas pelo INEP, um instituto que cria as questões do Enem, um instituto validador, que dá auditoria naquela prova. E essa prova do Enseja também é auditada pelo INEP. Então, as questões do INEP, que são direcionadas para a prova do Enem, parte delas servem como base para construir a prova do Enseja. Então, na prova do Enseja, você vai encontrar questões que são mais simples, um volume de questões bem menor, ao invés de 45 questões, você encontra 30 questões por prova. As questões são bem mais diretas do que a prova do Enem, e aqui na prova do Enseja você vai ganhar repertório, tá? Porque você vai estar entrando em contato com modelos de questões muito parecidos com a prova do Enem, e além disso você vai ganhar condicionamento de prova, né? Você vai ganhar ali uma velocidade um pouco mais, você vai treinar um pouco mais a velocidade de prova numa prova que é mais curta e numa prova que é mais simples. Esses argumentos são suficientes para você começar nesse momento realizar essa prova do Enseja. E lembrando, não é que você está atrasado com 30 acertos, é uma etapa extremamente importante da tua preparação. Nesse momento você precisa construir base, você precisa aumentar o teu repertório teórico. E muitas pessoas que estão ali acertando 36, 37 questões e estão estagnados nessa nota, é justamente porque eles aprenderam a fazer a prova do Enem, mas eles não conseguem progredir porque parte daquelas questões que precisa para ele passar são questões de base, são questões de nivelamento. E ele não quer mais voltar para estudar o básico, estudar a teoria. Então você que está fazendo ali 20, 25 acertos, cara, aproveita esse momento. É o momento de você reforçar muito a tua teoria. É o momento de você aprofundar, passar um pente fino nessas questões específicas, nessas questões tradicionais, que vão fazer toda a diferença quando você estiver fazendo ali 35 acertos. Você vai conseguir aumentar muito mais rápido do que uma pessoa que já chega na preparação com 36 acertos e opta por não voltar mais para a teoria. Então, respeita essa etapa e faz ela muito bem. É crucial para quando você chegar nas 36 acelerar muito mais rápido para chegar ali nas 40, beleza?
Mas vamos lá, focando aqui na prova do Enseja agora. Inclusive, a forma como você encontra isso aqui é só pesquisar Enseja, né, PDF, provas antigas no Google, que você já vai encontrar. O site oficial é esse site aqui do Gov, e a gente vem aqui nessa parte chamada provas e gabaritos, certo? Cliquei aqui na prova e gabarito. Ah, tem um ponto negativo aqui nas provas do Enseja. O INEP, né, o Gov, ele não divulgou na internet a prova de 2024, a prova de 2023, a prova de 2022 e a primeira prova que tem à disposição para você utilizar é a prova de 2020. Mas você tem 2020, 2019, 2018, 2017 à sua disposição. Ah, Daniel, só tem 4 provinhas para mim? Lembra, essa fase das 20 questões, você não vai ficar fazendo Enseja para sempre. Você vai pegar essa prova para ganhar o nivelamento, certo? Ganhar uma base, entender como é que o Enem trabalha, como é que o INEP cria as questões, entender até muitos repertórios que você encontra no Enseja, que vai encontrar na prova do Enem, e, claro, ganhar condicionamento. Lembrando que muitas das questões que estão nessa prova aqui, eu já vi muito parecido na prova do Enem, como a gente vai ver daqui a pouco. Inclusive, abrindo até um parênteses, lembrei agora disso, que existe, além das provas de ensino médio, provas de conclusão do ensino fundamental. Então, você, se quiser aumentar ainda mais o repertório, né, com questões simples, vale muito a pena fazer essas questões. Inclusive, eu recomendei esse mês para uma aluna que está começando o ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Então, eu recomendei ela começar, sim, pelas provas do ensino fundamental, para ganhando um pouco mais de repertório. Mas a minha recomendação para você que está no pré-vestibular é essa questão aqui, ó, essa prova aqui, ó, Ensino Médio, Ciências da Natureza. A gente clica aqui nessa prova, aí ele abre isso daqui. Pô, Daniel, bem parecida já com a prova do Enem, um layout muito próximo, né? Aí vamos para as recomendações, olha só, para as indicações, para as instruções. Nessa prova só tem 30 questões, diferentemente da prova tradicional, né, que existem ali 45 itens, aqui na prova do Enseja só tem 30 questões. Então, para você começar ali com a prova um pouco mais curta, para ir treinando de novo o condicionamento. Lembrando que cada prova dessa, uma outra instrução que tem aqui, só tem 4 alternativas, no Enem tem 5. Então, evidentemente, essa prova vai ser feita um pouco mais rápido por você. Vamos lá, vamos ler aqui essa primeira questão, só para a gente entender o perfil, né, da prova do Enseja. Olha só. Você já brincou com um telefone de copos? O brinquedo é composto por 2 copos interligados por um barbante longo. Ao esticar completamente o barbante, o que se fala em um dos copos é ouvido no outro. E olha essa parte aqui do texto, que legal. Repare que se faz necessário um meio material para a propagação do som. Então a gente teve nesse último período aqui um reforço da natureza das ondas mecânicas, das ondas sonoras. A onda mecânica, a onda sonora, ela necessita do meio material para se propagar. Então, se você estudou ali os fundamentos da ondulatória e você está querendo revisar esses tópicos, olha aí, ótima prova. Lembrando que a função de um simulado não é só gerar condicionamento, é gerar revisões de conteúdos que você já viu, né? Ou até adiantar conteúdos que você vai ver um pouco mais para frente. Então, a gente já pega aqui nessa última parte e tem uma teoria implícita aí, né? Que as ondas mecânicas, as ondas sonoras necessitam de um meio material. Olha o comando da questão, comando um pouco mais direto. Como se explica a comunicação nesse brinquedo, nesse telefone de copos? É por ondas eletromagnéticas? É por ondas mecânicas? É por ondas sonoras? Eu não vou adiantar aqui a resposta da questão, não vou dar o gabarito, porque eu quero que você exerça esse ineditismo lá na prova. Mas o tópico aqui que eu mostrei essa questão é porque no Enem 2023 apareceu uma questão praticamente idêntica. E até por coincidência, né, a primeira questão aqui do Enseja e a primeira questão do Enem 2023 abordavam o mesmo repertório. Então, se você fez essa questão, você já conhecia o repertório, você já procurou saber, aprofundar como funciona um telefone de copos. Um indivíduo fala que nesse copo, blá, 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 a voz, né, a onda mecânica faz vibrar o meio ali à sua volta, inclusive o meio à sua volta é o copo vibra, está em contato com o fio vibra também, transmite essa onda sonora e o outro indivíduo ali ele recebe essa onda mecânica, essa onda sonora lá do outro lado. Então necessitou de um meio material para esse som se propagar. E quando apareceu no Enem 2023, perceba que o repertório era o mesmo, né? Aqui eu tenho o Cebolinha falando com o Cascão, e a pergunta seria o quê? Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Perceba que aqui a gente fala sobre natureza da onda.
é um tópico um pouco mais simples, um pouco mais fundamental. Aqui a gente já está falando sobre os elementos de uma onda. Então você aprende a natureza de uma onda para depois estudar os fundamentos dela, né? A altura, o período, a frequência, a velocidade, a amplitude, o comprimento de onda. Então é isso, ó, o mesmo repertório sendo cobrado em níveis diferentes. Então, para você que está fazendo 20 acertos, é uma ótima pedida abrir aqui a prova do Enseja e tentar executar como se fosse um simulado, tá? Inclusive, se eu passar rapidinho aqui folheando essa página, eu vou encontrar diversas questões que têm algum ponto de conexão com a prova do Enem. Inclusive, essa questão número 3, ó, ele fala sobre crenças populares. Isso aqui é uma habilidade específica do Enem, tá? A correção de pensamento de senso comum. Então, você já vai estar treinando as habilidades do Enem. Cara, habilidades sobre circuitos elétricos. Claro que são circuitos elétricos um pouco mais simples, né? Mas é justamente para te dar essa base fundamental. Mais questão sobre circuito elétrico, questão sobre espectro de radiação eletromagnética, tópico que cai todos os anos na prova do Enem. Olha só, questão também de calorimetria, processo de separação de mistura, mudança de estado físico. Então, assim, acredito que você vai concordar comigo que seria uma excelente fonte de estudo para você, uma excelente prova para você utilizar como simulado nessa fase de preparação que você está. De novo, lembrando, tá? Essa fase que você está é extremamente importante para que você construa essa base e você conseguir ter fundamento para crescer o teu número de acertos nos próximos meses, beleza? Então é isso. Se você gostou dessa dica, gostou desse vídeo, não esquece de curtir, seguir a gente aqui no canal de Física da Mentoria. Abraço!